Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem a aulinha de língua portuguesa. Na aula passada a gente leu esse textinho, Monstro Dentro da Gente, né? E esse texto falava sobre os sentimentos ruins, né? Que a raiva, inveja, ciúmes, né? Que fica dentro da gente, que a gente não deve guardar esse sentimento, nós devemos fazer com que eles desapareçam, né? Então, e aí a gente continuou a atividade e hoje a gente vai estar aí na página 164, dando continuidade às atividades, certo? Aqui na página 164, a gente continua na questão 9, com a interpretação daquele texto, tá? Então, aqui pede para numerar os parágrafos do texto, né? Escrever o número dos parágrafos que relatam o fato acontecido com o menino, né? Que relata o fato. O que aconteceu com o menino? Quais são dos parágrafos? Então, a gente vai lá no texto olhar, né? Que no textinho diz assim. Ó, parágrafo é daqui, do início até onde tem um pontinho final. Então, aqui nós temos, né, primeiro parágrafo aqui da palavra assistindo até aqui, etc. Aqui é um parágrafo, tá? Até aqui, ó. Assistindo é um parágrafo. Aqui, ó, os monstros ficam... é o segundo parágrafo, ficam guardados. Daqui, ó, até professores é o terceiro parágrafo. Outro dia, até a palavra ela, mais um parágrafo. E aqui do 5, ó, meu irmão, até aliviado é outro parágrafo. Portanto, até dele é o sexto parágrafo. Então, aqui diz assim, na questão lá, a letra A pede para você escrever o número dos parágrafos. Então, vocês vão fazer o quê? Numerar os parágrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E lá é para você escrever o número dos parágrafos que relatam o fato aí acontecido com o menino. Então, se vocês prestarem atenção, o fato acontecido com o menino acontece aqui nos parágrafos 4 e 5, que ele diz assim: outro dia um monstro cresceu dentro de mim, quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento a raiva cresceu, cresceu, cresceu tanto que eu respondi para ela, né? Meu irmão veio conversar comigo e aos poucos a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu e eu fiquei aliviado. Então, isso aqui é o fato. Então, foi nos parágrafos 4 e 5 que aconteceu o fato, né? O que aconteceu com o menino lá, tá? Na letra B, aqui, pede para você copiar o último parágrafo. Aí, copie do último parágrafo a palavra que mostra que é uma conclusão do assunto. Então, lá no último parágrafo no texto, se vocês observarem lá, tem a palavra portanto. Essa palavra, ela indica uma conclusão aí, ela indica o que finalizou o assunto, tá? Então, é essa palavra aqui, ó, portanto, tá? Aqui na 10ª questão, diz que o autor dá ideias para não deixar os sentimentos ruins tomarem conta de nós, não é isso? Então, vocês vão marcar com X na ideia que para vocês, para você aí, é a melhor. Então,
o autor ele dá ideias para não deixar o sentimento ruim tomar conta de nós. Então, para vocês, pensar em coisas boas seria uma opção. Se for, você marca um X. Pedir ajuda. Pedir ajuda aos amigos seria uma opção. Pedir ajuda a um adulto. Respirar fundo e esperar passar. Letra B. Que outra sugestão você daria para esses sentimentos não crescerem dentro de nós? Vocês vão conversar aí com os colegas. Vocês vão conversar com os colegas, não, com alguém da sua casa, que nós não estamos na escola, né? Tá? Vocês veem aí a melhor opção. A questão 11, vocês vão estar localizando lá no texto, tá? Os dados aí no texto e vendo o que melhor encaixa. Quem conta o fato? Quem é que conta essa história? É o próprio autor? Quando que aconteceu, né, essa história? O que aconteceu? Onde provavelmente aconteceu? Então, vocês vão estar localizando isso lá no texto. E a segunda coluna aqui, vocês vão estar relacionando aí com a primeira. Letra B. Copie uma palavra aí do texto que mostra que é o menino que conta o fato. Então, se você observar os pronomes nós, nossos, nós, nos, mim, minha, eu, comigo, meu, os verbos cheguei, temos, respondi, pedi, fiquei. Então, todas essas palavras indicam que quem está narrando o texto é a pessoa aí que é o autor, né? Passando para a página 166, a gente dá continuidade aqui, ó. É para você copiar uma expressão lá do texto que mostra que o fato já tinha acontecido, né? Há algum tempo e ficou na memória, na lembrança desse menino. Então, outro dia é a expressão que vai mostrar o fato que já tinha acontecido, né? Quando a gente vai falar algo que já aconteceu, a gente diz: outro dia eu fui na casa da minha avó, né? Então, é um exemplo. Outro dia aconteceu isso e isso. É uma expressão que a gente usa para representar aí, né? Algo que já aconteceu. Na letra D, você vai marcar um X na afirmação que completa adequadamente a frase a seguir, né? Então, a frase é: esse texto conta um fato que é imaginado pelo menino, um fato que é vivido realmente pelo menino, um fato que é visto pelo menino na TV, ou um fato que é contado ao menino pelo irmão dele. Então, vocês têm que lembrar que a gente está estudando os relato, né? Aí, pessoal, o gênero textual aí é o relato pessoal. Então, se é um relato pessoal, é algo que realmente aconteceu, né? É vivido por ele, por esse menino. É algo que já aconteceu de fato com ele. 12, questão 12. Juntos, completem a frase a seguir para resumir o assunto do texto. Então, nós vamos resumir o que está dizendo esse texto. O texto fala sobre sentimento ruim, sobre como podem crescer dentro da gente esses monstros. Então, vocês vão utilizar uma resposta que completem aí, tá? O texto fala sobre, vocês vão colocar sobre o que fala nesse texto, tá bom? Então, quando uma pessoa ela fala de si mesma, quando ela fala sobre sua vida, sobre algo que aconteceu com ela está contando fatos e experiências que realmente essa pessoa viveu, né? Então, nós dizemos que está fazendo um relato pessoal, tá? Agora, a gente vai organizar o que nós estudamos até aqui, né?
Nós estudamos até aqui sobre o texto que narra fatos vividos pela própria pessoa que conta. Então, vocês vão completar aqui embaixo, ó, com essas palavras: eu, memória, fatos reais e passado. A intenção desse texto, ele é o quê? É registrar fatos guardados na memória, né? A linguagem. O texto narra fatos vividos pela própria pessoa que conta. A linguagem desse texto é usado muito o eu para poder mostrar que quem vive o fato também é a pessoa que conta, né? Geralmente os fatos eles são contados no tempo passado, porque já aconteceu, não posso contar algo que não aconteceu, né? Então, eu vou contar algo que está no passado. O leitor são pessoas que gostam de ler sobre os fatos reais, sobre algo que realmente aconteceu por conta da experiência, né? E é interessante porque elas podem estar aí conhecendo a vida desses autores, dessas pessoas que viveram de fato aquele momento que estão contando, tá? Então a gente vai ficar por aqui hoje a nossa aulinha e na próxima aula a gente dá continuidade na página 167. Fiquem com Deus e até a próxima aula.